Oi, Lúcia! Oi, Cris! Oh, meu Tudo bom? amor! Tudo bem? E você? Tudo bom Deixa eu acertar aqui também. na Muito feliz cadeira. de estar na sua Happy Live. A Lúcia, gente, ela foi a minha primeira convidada informalmente, porque eu tive a ideia, meio que de uma hora para outra, e eu estava fazendo uma live com ela. Eu falei, Lúcia, você não sabe ainda, mas você vai ser a primeira convidada Foi, de uma série de lives que eu foi inventei. Você ainda não ótimo. sabe, mas você vai falar, viu? Eu falei, já escolhe o seu assunto. E ela no meio da E live, eu gente, disse, ciência e consciência. Eu falei, ótimo. E aqui não, estamos, com olha só. certeza. Aqui estamos, Que Cris. Muito bom, que obrigada bom. pelo convite. Obrigada a todos que estão aqui com a gente. Eu agradeço. Você sabe, nós já fizemos outras lives juntas, então eu agradeço sempre, gente, todos vocês que se unem aqui conosco, porque são sempre tantas opções e tem outras Exato. coisas legais também, e vocês escolheram estar aqui. Então, muito obrigada. Vocês vão gostar muito. Esse papo é interessantíssimo. Hoje eu não estou me entendendo muito com a distância da câmera. Aí, pronto. Acho que agora a gente fez as pazes. A Lúcia, ela é eu acho ela uma autoridade para falar sobre esse Imagina. assunto. Ela é uma estudiosa, ela trabalha com isso, ela capacita professores, ela capacita alunos, ela fala sobre esse assunto com bastante propriedade. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né, Lúcia? De que maneira a ciência hoje entende a felicidade, a questão da construção da felicidade. Algumas Exato. coisas você até já mencionou. Bom, eu já fiz um curso com você, então, e algumas coisas você já mencionou na última, do quanto depende de genética, o quanto a epigenética mostra que o impacto da genética sobre isso é muito pequeno perto de tudo que a gente tem hoje, mas eu gostaria que você falasse sobre isso. Lúcia, Tá. fala sobre a construção da felicidade, sobre a ótica da ciência, por favor. Perfeito, Cris. É isso mesmo. A gente conversou um pouquinho da última vez e mencionou essa questão do o que a gente sabe hoje sobre felicidade. E já agradeço você por ter trazido o verbo, que é o verbo que a gente precisa usar quando pensa em felicidade, que é construção e que não é busca, né? Durante muito tempo, a gente falou em buscar a felicidade. Buscar, eu só vou buscar alguma coisa que está em algum outro lugar que não é o lugar onde eu estou, né? É isso o verbo buscar. E esse não é um verbo apropriado para quando a gente fala de felicidade. Porque a felicidade não é alguma coisa que está lá fora que eu preciso ir procurar e achar, né? Ter a sorte de achar. Felicidade depende de construção. Porque, na verdade, ela é uma questão interna. Existem questões internas, obviamente, que vão nos impactar, mas ela é fundamentalmente uma construção. E uma construção que vai depender de 3 fatores. E essas questões hoje são questões que a gente tem a felicidade de tá vendo, porque vive hoje. Porque, assim, 30 anos atrás, não dava para a gente falar sobre esse tema. Porque esse tema não era estudado da forma que ele passou a ser na virada do século. Então, o que aconteceu na virada do século, né? Do século XX para o século XXI? Um grupo de psicólogos, liderados por um psicólogo norte-americano, que é o Martin Seligman, diz assim, poxa vida, por que a gente só fica estudando os problemas psicológicos? Por que a gente não estuda o que dá certo? O que as pessoas que melhor vivem, o que as pessoas que de fato florescem, fazem o melhor do seu potencial, conseguem colocar esse potencial aí na sociedade e serem mais felizes? Por que a gente não vai estudar o que acontece com essas pessoas? Como é que elas vivem a vida delas? Que tipo de estratégias mentais elas adotam? E aí começa esse estudo, né, que é a psicologia positiva ou a ciência da felicidade, a ciência do bem-estar.
Porque também até muito pouco tempo, se a gente fosse conversar sobre felicidade, e ainda muita gente diz isso, diz assim, imagina, felicidade é uma coisa para cada pessoa. Não, não tem um caminho para felicidade, cada um é de um... Tudo bem. É relativo, né, Lúcia? Exato. É relativo, o que é para você não é para mim, etc. Tem um lado desse que é verdade, porque vai ter a ver com as nossas escolhas. Por exemplo, a Cris adora moda. Se eu não sou uma pessoa ligada em moda e vou ter que ficar falando de moda um monte de tempo, para mim não vai ser uma coisa feliz, para ela vai ser, né? Mas, para além desses gostos, existe sim esses 3 ingredientes que a gente sabe que afetam fundamentalmente a construção da felicidade. E o primeiro, Cris, que você falou, que é a questão genética, né? A gente nasce sim com um nível de felicidade que eu sempre brinco que é assim, você nasce vendo o copo mais cheio ou mais vazio, o mesmo copo, né? Tá metade cheio, tá metade vazio. Então a gente vem com essa preparação assim genética. A questão e isso que é tão libertador para a gente, isso não é o nosso destino, isso não é o que vai ser da gente porque eu nasci assim. Ou seja, a genética ela não é uma sentença, né, Lúcia? Isso, Cris. Isso mesmo, ela não é uma sentença. Ela é, sim, um ponto de partida. É daqui que eu parto. O que eu vou fazer com isto vai depender dos outros 2 ingredientes. Né? Quais são esses outros 2 ingredientes? Um deles é a nossa condição de vida. Então, é o nosso ambiente, é a nossa renda. E quando a gente pensa em renda, precisa aqui fazer uma distinção que é muito importante. Sempre que o aumento de renda tem a ver com você sair da pobreza ou com você ir viver num país mais desenvolvido, isso tem um impacto positivo na sua felicidade. Mas os aumentos de renda, quando eles vêm para pessoas que já têm um bom nível de vida e que esse aumento de renda, ele simplesmente vai ser acompanhado pelo quê? Que é o que nós todos seres humanos fazemos. Estou ganhando mais, vou querer comprar mais coisa. Quando ele chega nesse ponto, o impacto dele na felicidade é muito limitado. Muito limitado. Então eu fico super feliz porque eu pude comprar esses óculos novos, tá ótimo. No dia seguinte, isso aqui já não tem importância nenhuma para mim, eu já estou preocupada com outra questão, né? Então, essa nossa situação de vida, o ambiente, a renda, ele tem um impacto que as pessoas tendem a considerar que é muito grande e, na verdade, os estudos da ciência da felicidade dizem que não. Ele tem aí um peso de cerca de 10% no nosso nível geral de felicidade. Genética, 50%. Bom, estamos falando então em 60%. Cadê os outros 40%? São esse terceiro ingrediente, Cris, que são os nossos hábitos e as nossas escolhas diárias. Ou seja, aquilo que a cada dia eu resolvo fazer. Então, por exemplo, no momento em que eu amo falar sobre esse assunto e que a Cris diz assim, vamos falar sobre isso, eu digo, nossa, vamos falar sobre isso, eu estou fazendo uma escolha de felicidade minha. Eu estou contribuindo para a minha própria felicidade. Porque eu adoro fazer isso aqui. Então, é 1 hora que a gente tem juntas que eu fico super feliz. E aí, a gente vai aprendendo outras estratégias de felicidade que nos ajudam muito, que é, por exemplo, a gratidão. Então, hoje, no final do meu dia, quando tudo eu já tiver terminado, eu vou me deitar, uma das coisas que eu vou fazer vai ser agradecer por coisas que aconteceram nesse dia. Uma das coisas que eu certamente vou agradecer é por esse momento que a gente está tendo juntos aqui, Cris, eu e todos vocês. E ao fazer esse agradecimento, eu vou lembrar de tudo isso que aconteceu, vou pensar, puxa, olha que gostoso, a gente pode de novo falar sobre esse assunto, levar para mais gente, num momento de pandemia, que tem tanto sofrimento, que é importante reforçar que há coisas que nós podemos fazer, mesmo nos momentos mais difíceis,
para facilitar a nossa vida, ao fazer tudo isso, o que eu estou fazendo com o meu cérebro? Ele está revivendo uma boa situação. Então, minha hora de felicidade aqui, ela já vai ser esta hora de felicidade aqui, mais a hora do agradecimento ali, e isso vai se multiplicando. A gente vai criando o que a gente chama nos estudos de felicidade de espirais positivas. E, Então, Lúcia, se a você vai... gente escreve, parece que o poder de retenção, vamos dizer assim, disso é maior, não é? Perfeito, Cris. Perfeita a sua colocação. Agradeço que você tenha feito, porque faz muita diferença para o nosso cérebro se a gente só lembrar ou se a gente pegar um papel, um caderninho de gratidão e escrever. Então, dar um título para aquilo, né? Minha live com a Cris, a nossa live sobre felicidade, ciência e consciência. Dizer ali o que aconteceu, contar como é que eu me senti. Quando a gente coloca no papel, o que acontece? A gente organiza. Para poder escrever, nós temos que organizar os nossos pensamentos de uma forma que seja bem encadeada, não é? Que seja lógica, e a gente vai fazendo aquilo que é a coisa mais importante, é o alimento mais importante para a nossa mente. A gente vai contando a nossa história. E esse é um ponto tão importante, Cris, porque se eu não assumo as rédeas de contar a minha história, a minha mente o fará por mim. E ela fará da forma que nós nos desenvolvemos como espécie, como Homo sapiens. E a nossa espécie, ela tem uma tendência para se focar nas histórias mais difíceis, nas histórias negativas, nos problemas. Eu gosto daquela frase, Lúcia, que fala que o cérebro é teflon para as boas experiências e esponja para as ruins. Mas é perfeita essa expressão, porque é bem isso. Experiência boa parece que não cola, né? Passa assim, feito teflon. Nada segura do teflon. Enquanto que qualquer coisinha negativa, a esponja absorve e fica ali. A gente precisa entender que, assim, em termos evolutivos, essa é uma característica muito importante para a nossa espécie. Porque isso é aquilo que nos dá a capacidade de focar nos problemas para poder ir atrás de solução. É isso que o cérebro busca, né? Ele busca, puxa, se tá tudo bem, eu não preciso me ocupar disso. Eu vou ver aonde que tem alguma coisa que eu precise melhorar, que eu precise resolver, para nisto sim me debruçar. Então, existe uma função para isso, para a gente enquanto espécie. Mas a gente precisa saber que no nível do indivíduo, este traço específico do nosso desenvolvimento, ele torna mais difícil para a gente a felicidade. Porque as coisas boas a gente dá como tudo bem, passou, acabou, eu não fico com elas, né? E a gente vai aprendendo, e a gratidão faz isso muito bem, a gente precisa ir aprendendo a, reconhecer os momentos bons. Porque eu posso entrar aqui numa live como essa e simplesmente dizer, isso aqui é trabalho para mim, esse é o tema sobre o qual eu falo, então é um trabalho. Mas é completamente diferente se eu chego e digo, putz, olha que coisa maravilhosa, eu posso fazer isso que eu amo. Então, eu já estou contando para mim de um outro jeito a mesmíssima coisa. E aí, quando a gente traz a gratidão para isso, a gratidão, ela combate duas imensas causas de infelicidade, né? Que são, a nossa incapacidade de reconhecer os bons momentos. Então, ela põe uma luz, sabe? Como um holofote, assim, que você liga para dizer, olha, isto é um bom momento. Então, vamos reconhecer que isto é um bom momento. E ela faz com que a gente saia do individualismo exacerbado, que é um problema da nossa sociedade, né? É muito legal falar em meritocracia, mas a gente precisa lembrar que
todos os meus méritos, eles vêm baseados em conquistas de outros que vieram antes de mim, que estão junto comigo, me ajudando. E aí, quando a gente se entende parte de um todo que é maior do que só eu, você tem esse sentimento de gratidão. Verdade. Que é um sentimento também que nos traz humildade. Porque então, não é que eu sou a coisa mais maravilhosa do mundo, é que eu tive as pessoas, as condições, os estudos, tudo aquilo que me permite chegar e fazer hoje o melhor que eu posso fazer. Que, obviamente, sempre precisa melhorar e muito, mas que já me dá condição de fazer bastante coisa. E isso para cada um de nós, em tudo aquilo que a gente faz e nos nossos mais diversos papéis. Não é simplesmente uma questão profissional. É a gente como filha, como mãe, como pai, como filho, como profissional, como amigo, de todos os papéis que a gente faz. E aí vê que importante que é essa questão da gratidão, né? E não por acaso, Cris, nos estudos de felicidade, ela é considerada a mãe das intervenções positivas. Que lindo, dizer, né, você Lu? precisa. Eu acho isso lindo também. É Eu acho bonito isso mesmo. lindo. E quando Você a precisa... gente... E isso que você disse, da gente reconhecer que, obviamente, pode ter tido muito do teu mérito, do teu empenho para você chegar onde você chegou, para você conquistar o que você conquistou, para você conseguir aquela vaga que você queria num trabalho ou no vestibular, qualquer coisa. Você entender as pessoas que te carregaram e que te ampararam até você chegar naquele momento, né? E uma outra coisa que eu acho muito lindo desse exercício que você fala do escrever, né, à noite, é que a gente passa a ficar mais atenta para coisas pequenas que às vezes passavam durante o dia e que a gente não dava a importância ou reconhecimento necessário para elas. Esses dias eu estava lendo um caderninho meu do ano passado. Ah, que e legal! Aí, numa das páginas, estava escrito assim, que eu foi a minha primeira gratidão do dia, a hora que eu fui escrever à noite, que eu estava muito grata, porque eu estava atrasada para uma consulta importante e eu peguei todos os sinais verdes. Então, aí eu penso, gente, quando que a gente, de repente, poderia reconhecer uma coisa tão simples, tudo bem, é tão prosaico, né? Mas você conseguir essa sincronicidade, e graças a isso eu não cheguei atrasada, consegui fazer tudo, enfim. Eu acho que a gente passa a reconhecer as coisas pequenininhas, que passa às vezes batido, até as coisas grandiosas. Tipo, quero agradecer o jantar que eu tive hoje com os meus filhos, porque a gente teve uma conversa maravilhosa e foi lindo. Se a gente não escreve, é mais uma memória gostosa, né? Mas que não necessariamente vai ser fixada. Então, quando você fala nessa questão do escrever, eu penso que a gente está... Essa coisa do teflon para as coisas boas, eu acho que a gente começa a inverter e fazer virar esponja para as coisas boas e teflon para o que é ruim. Porque você nem quer lembrar o que foi ruim no dia. Você só está buscando a referência do que foi bom. E é isso mesmo, porque isso que você está trazendo agora é um tema que é fundamental para a felicidade, que é a questão da neuroplasticidade. Neuroplasticidade é o quê? O nosso cérebro aprende o tempo todo com tudo, com todas as experiências pelas quais a gente passa, desde o momento que a gente é gerado até a nossa morte. Ele está continuamente aprendendo e sendo impactado pelas nossas experiências. Não é? A gente pode deixar essas experiências ao acaso, ou a gente pode adotar uma neuroplasticidade ativa, ou seja, sabendo aquilo que me faz bem, aquilo que me ajuda a construir o meu bem-estar e a minha felicidade, aquilo que ajuda a construir a melhor versão que eu possa ser de mim mesma, eu ir atrás dessas experiências, né? E os exercícios de gratidão, os cadernos de gratidão, quando a gente vai e escreve, eles são exatamente essa escolha. Quer dizer, eu sei que este exercício tem comprovadamente um impacto no aumento da minha felicidade, então eu dedico um tempinho a fazer isso. E aí, como você tão bem colocou, conforme eu vou treinando o meu cérebro para isso, essa passa a ser a estrada mais percorrida no meu cérebro.
e, portanto, passa a ser o quê? A estrada preferida. Todos os organismos vivos, o que que eles fazem? Eles tentam economizar energia. Para quê? Para, num momento de luta pela sobrevivência, ele ter energia. Então, o cérebro ele vai sempre preferir o caminho neuronal que for mais utilizado. Se o caminho neuronal que eu mais utilizo é o de ficar reclamando da minha vida, esse vai ser o caminho mais natural para ele. Se eu tomo uma decisão consciente de que não, eu não vou mais ficar reclamando das coisas, eu vou agora substituir essa reclamação pelo agradecimento, no começo eu vou fazendo isso, é mais difícil, porque essa estrada ainda não está percorrida, né? Como se ela fosse uma picada ali, enquanto que a reclamação está uma estrada bonitona, toda iluminada, toda bem asfaltada. Mas conforme eu vou conscientemente dizendo, não, é esse agora o caminho neuronal que eu quero seguir, é o caminho da gratidão, é o caminho de priorizar o positivo, é o caminho de ver propósito e estabelecer propósito nas coisas que eu faço. É o caminho de ter uma presença plena, ou seja, de trazer mindfulness para a minha vida. O meu cérebro, ele vai sendo treinado para isso. E essas escolhas vão passar gradativamente a ser as escolhas mais fáceis. E aí, o Teflon, ó, vai lá para o lado que não era bacana e a esponja vai aqui para o lado que nos faz bem. Para nós e para as pessoas à nossa volta. Sim, sim. Você sabe que tem um padre, um mentor muito amigo, o padre Paulo Ramalho, ele fala que, acho isso muito bonito, ele fala, o segredo da felicidade eu não sei, mas o da infelicidade é certamente pensar somente em si mesmo. Ele fala, eu não conheço ninguém que seja infeliz quando essa pessoa dedica parte do tempo dela ou dedica alguma coisa do tempo dela para outras pessoas. E fala, vai para dentro do quarto, começa a pensar nos seus problemas, até com a intenção de querer resolver. Fica nesse pensamento autocentrado, eu, meu problema, minha questão, meu trabalho, minha saúde. Ele falou, esse é o segredo da infelicidade. Se volta mais para o próximo, se volta também para o outro, para as pessoas ao seu redor, que certamente você sai dessa. E eu vejo tanta sabedoria nisso, Lúcia, e você falou uma coisa agora há pouco, que acho que de uma certa maneira a ciência até endossa isso. A gente se sente melhor quando a gente faz por outro, né, do que até quando a gente ganha. Talvez a área de recompensa do cérebro seja muito maior quando eu te dou um presente e vejo que você ficou muito feliz com aquilo que eu escolhi, do que eu comprando mais uma coisa para mim, que, como você disse, muito provavelmente, em pouquíssimo tempo, não vai mais suprir a minha necessidade. Exato. Endossa e endossa completamente, Cris. Esses estudos que são feitos com grupos de controle, um deles, que é um estudo bastante famoso e bem simples da gente entender, você pega os estudantes, você divide em 2 grupos, e você dá uma determinada quantia, né? Então, sei lá, vou dar 1.000 dinheiros. Vou dar 1.000 dinheiros para esse grupo, vou dar 1.000 dinheiros para esse outro grupo. Para o grupo A, eu vou dizer assim, você vai pegar esses 1.000 dinheiros e você vai dar um presente para você mesmo. Você vai comprar alguma coisa para você. No outro grupo, grupo B, você diz assim, você vai pegar esses 1.000 dinheiros e você vai usar isso para dar algo para alguém. Que você saiba que queira alguma coisa, que precisa de alguma coisa, etc. E depois esses grupos são chamados de volta e é testado o nível de felicidade deles naquele momento, logo depois de terem feito a experiência, e depois de um tempo também. E aí, o que acontece repetidamente nesses estudos é o grupo B, que foi o grupo a quem foi pedido que usasse aquele dinheiro para fazer o bem para alguém, esse grupo sempre reporta níveis de felicidade maiores, logo quando o ato é feito, mas no longo prazo, esses níveis eles permanecem por mais tempo, enquanto que o grupo A, que pegou aquilo e deu algo para si, tudo bem, eles também ficaram felizes. Aqui tá todo mundo ganhando, né? Mas o nível é menor, imediato,
E no longo prazo, ele rapidamente se esvai. Ele vai embora. Então, isso, inclusive, é uma das coisas que a gente nota e nos permite fazer uma afirmação de que, assim, nós somos seres cujo cérebro está programado para a colaboração. Tanto que todos os nossos sistemas de recompensa, eles são mais ativados quando nós estamos colaborando. Ou seja, nós somos mais felizes quando nós ajudamos os outros. Nós somos mais felizes quando nós atuamos juntos. Quando a gente age, eu gosto de dizer que é como facilitador da vida e não atrapalhador. Que, aliás, de manhã, o que eu peço de manhã, todo dia, é exatamente isso. Eu digo, meu Deus, que eu hoje possa ser uma facilitadora de quem cruzar o meu caminho. Que eu não atrapalhe as outras pessoas. Né? Que se eu não puder ajudá-las, que pelo menos eu não fique no caminho delas. E que dentro da minha possibilidade eu possa ajudar quem for. Então, isso é tão interessante da gente ver e é tão forte quando você compreende o que isso significa, que tem um psicólogo evolucionista, eu já comentei dele com você uma vez, Cris, que é o Dacher Keltner, que ele diz que quando o Darwin falava, né, sobre a sobrevivência do que melhor se adapta, o que melhor se adapta no humano é aquele que melhor colabora. Porque para nós, como espécie, como sobrevivência, os melhores de nós são aqueles que sabem colaborar. Não são os egoístas. Né? A espécie, você tem que pensar que como espécie, a questão toda é a sobrevivência da espécie, não é a sobrevivência de um ou de outro. Né? É a sobrevivência do Homo sapiens. Então, para esta sobrevivência, os melhores de nós são os que mais sabem colaborar. Portanto, esses são os mais adaptados. Né? Quando você vai na seleção, são esses que a vida vai tentar que eles vão para frente, que eles consigam passar os seus genes para os próximos. Eu acho isso maravilhoso. Eu fico arrepiada até o crânio cabeludo assim, quando eu falo disso. Porque, gente, é muito forte. Você tem razão. E, Lúcia, esse momento, eu acho que tem sido tão propício para a gente enxergar isso, né? Porque, óbvio, vivemos tempos difíceis, desafiadores, né? Quando a gente acha que está próximo do fim, às vezes a gente se angustia, porque ainda temos muito a percorrer, mas quanta coisa linda brotou de um momento tão desafiador. E essa questão mesmo da solidariedade, das pessoas se ajudarem, das pessoas se unirem para fazerem ideias ou tornarem coisas viáveis. Todos os dias eu fico assim, assombrada de uma maneira extremamente positiva de ver essas histórias, de saber dessas histórias e de perceber como, pelo menos eu enxergo assim, eu não acho que eu esteja errada, como o mundo é de fato muito mais colaborativo e agregador do que egoísta e separatista. Com certeza, eu concordo totalmente com você. E a única coisa que a gente precisa prestar atenção é que, assim, tem muito mais colaboração, gente. Tem muito mais coisa boa. O que acontece é que o que atrapalha, aquilo que não é positivo, em geral, grita. Enquanto que o positivo, que o colaborador, ele sussurra. E o nosso próprio sistema de notícia, ele é voltado para dar ainda mais força para essa questão, né? Você sabe, eu tenho formação como jornalista, trabalhei anos como jornalista na área de comportamento. E eu me lembro quando eu estava fazendo mestrado na Inglaterra, em jornalismo, que uma das grandes questões que eu fui estudar era exatamente assim, news is bad news. Ou seja, notícia é má notícia, por definição. Por quê? Por quê
né, que a gente tem essa questão? De novo, tem um motivo, né? Porque aquilo é o que foge do que deveria ser. Então, se todo dia eu for dizer assim, olha, o tempo tá ótimo no aeroporto, os aviões estão subindo. Ninguém vai dizer isso todo dia lá. Mas o dia que acontece algum problema, aí você vai lá e diz, puxa, o avião aconteceu isso, aconteceu aquilo, deu um problema. Então, todo o sistema de notícia, ele é voltado para falar dos problemas, das coisas que não deram certo. Isso, quando a gente tinha, sei lá, você lia o jornal no início do dia, depois à noite você via o jornal, você assistia o telejornal, era uma coisa. A partir do momento que a gente passou a ter notícia 24 horas por dia, 7 dias por semana, notícias do mundo inteiro, porque o mundo está interconectado, você começa a ter um monte de notícia ruim de tudo que é canto do mundo sem parar. E isso é um barulho ensurdecedor, né? Que não faz com que a gente perceba que tem muito mais coisa boa acontecendo o tempo todo. E hoje você vê uma preocupação cada vez maior dos veículos que trabalham com notícia, de entender toda essa câmara de eco que a gente criou de coisa ruim, de dizer, a gente precisa também dar as notícias boas. A gente precisa contar as coisas boas que estão acontecendo. Até porque quando a gente vê coisas boas, quando a gente vê coisas inspiradoras, isso nos leva a querer fazer coisas boas e inspiradoras. Verdade. Né? Tem uma Concordo. questão, que até uma questão que em muitas religiões se coloca, se diz assim, não deixe que aquilo que você faz de bom não precisa contar para ninguém. Né? Guarde para você, você faz porque é da sua consciência, etc. Hoje a gente sabe, de novo, pelos estudos de felicidade, que se você puder contar para os outros as coisas que você faz de bom, isso vai ser muito bom para quem ouve. E isso vai inspirar outras pessoas a quererem fazer também. Então a gente precisa parar com essa vergonha de contar das coisas boas que a gente faz, né? E aumentar o volume do bom para poder diminuir o volume do que não é bom. É verdade. Tem um monte de problema, a gente sabe, eles estão aí, a gente tem que ter consciência de quais são, ter responsabilidade para lidar com eles, para fazer as escolhas corretas, mas a gente precisa fazer um dos outros pilares aí da construção da felicidade, que é aprender a priorizar o positivo, ou seja, a trazer para o nosso dia a dia coisas boas. Mas eu estou no meio da pandemia, olha que coisa horrorosa. Sim, estamos no meio da pandemia, temos todos consciência, é um período de sofrimento coletivo e individual, para alguns muito mais do que para outros, né? É a história de que estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco, estamos em barcos muito diferentes. Mas aí a gente saber que também com o barco que a gente está, vem a nossa responsabilidade. Quanto melhor o barquinho que eu estou para atravessar essa tempestade, maior a minha responsabilidade com o meu bem-estar, com o bem-estar dos que estão à minha volta, com o bem-estar da nossa sociedade como um todo. Porque, assim, construção de sociedade feliz, de sociedade saudável, passa por ter gente feliz. Gente feliz não sai atrapalhando a vida dos outros. Gente feliz quer colaborar. Gente feliz quer colaborar, celebrar, né? Construir coisas novas, porque para aquela pessoa está tudo bem. Então é nisso aí Sim. que a gente tem que ir cada vez mais trabalhando, né, Cris? Você sabe, Lúcia, eu tenho um amigo muito sábio, muito inteligente, e ele fala assim, que ele né, nas palavras dele, ele fala assim, eu me atrevo a dizer que pessoas felizes, elas não precisam nem ter conhecimento de ética ou de valor, porque elas são movidas por essa felicidade e são pessoas que naturalmente vão fazer o bem
Falou, pessoa feliz, ela desce, ela já cumprimenta todo mundo ali do prédio, ela anda na rua, ela fala com as pessoas, se ela vê um animalzinho precisando de alguma coisa, ela quer ajudar o animal, ela cumprimenta o cachorro. Aí ele fala, pessoas felizes, se tivéssemos uma sociedade de pessoas felizes, satisfeitas com a vida, ele falou, é uma sociedade que você não precisa nem ensinar valores, porque é inato, é nato do ser humano, né? Você praticar o bem, quando você se sente pleno, quando você consegue perceber essa abundância de vida, de possibilidades e de oportunidades que a gente tem. É isso mesmo, Cris. Você sabe que um dos estudos mais bonitos que eu já vi feitos sobre felicidade, ele é com bebês. E exatamente para ver essa questão de o quanto da colaboração é aprendido e o quanto a gente traz com a gente. Então, um desses estudos, você leva um bebê para dentro de um laboratório, né? E o pesquisador fica num canto da sala, o bebê é colocado no outro canto da sala e o bebê tem lá um monte de coisinhas para ele brincar. E entre ele e o pesquisador, tem puff, tem coisinha para engatinhar, enfim, tem umas coisinhas ali que para ele fazer o caminho entre o lugar que ele está e o do pesquisador, tem alguns obstáculos, digamos assim. Uhum. E aí, o pesquisador primeiro chama a atenção dele para que o bebê perceba, né, que tem ali uma outra pessoa na sala. E aí, ele deliberadamente pega assim os livros que estão na mão dele, ele faz como se os livros tivessem caído e faz, né, os meus livros caíram. Os bebês largam os brinquedos, vão passando pelos obstáculos para ir ajudar o pesquisador com os livros. É uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, né? Que você vê, a gente vem com isso agora. A gente depois também precisa alimentar e treinar, porque, de novo, neuroplasticidade. O que o cérebro treinar é o caminho que ele percorrerá, é o caminho que será escolhido. Então, nunca vou me esquecer, por exemplo, uma das cenas mais terríveis que eu já vi, que foi exatamente no noticiário, que era um bandido, né? E ele falava com a criança, que não me lembro agora se era a filha, a sobrinha, mas enfim, era alguém da família, e a menininha estava com a boneca na mão, e ele dava um revólver de brinquedo, e ele dizia isso, bate na cabeça da boneca. Bate na cabeça da boneca e diz, agora eu vou te matar. E a menininha estava ali e ela fazia isso. Para ela, aquilo era uma brincadeira. Então, veja, o que ali estava sendo ensinado para ela? O oposto daquilo que veio dentro dela. Mas se na vida é aquilo que ela vai ver, se é aquilo que vai ser reforçado, é aquilo que ela vai aprender. É aquilo que ela vai ter condição de colocar para fora. Então, muito importante a gente ter essa clareza de que não é porque trazemos conosco que não precisamos continuamente treinar, né? É a história dos 50% é genético, mas isso é ponto de partida, não é destino. Então, que legal, a gente vem com esse gênio, digamos assim, da colaboração, mas a gente precisa treiná-lo, a gente precisa chamar a atenção das crianças para isso, a gente precisa celebrar isso, a gente precisa reforçar isso, se esta é a sociedade que a gente quer construir. Lúcia, tem uma pergunta aqui da Adri, que eu também gostaria de falar sobre isso depois com você. Vamos falar aqui agora. Você fala, depois eu dou a minha opinião. Claro. Mas a felicidade não são momentos? Será que existe alguém que é feliz o tempo todo? Então, a melhor definição é a Adriana, né? É. A melhor definição de felicidade que eu conheço, Adriana, é de uma pesquisadora que se chama Sônia Lyubomirsky. E ela diz o seguinte: felicidade é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar, combinada com a noção de que a sua vida é boa, significativa e vale a pena. Então, tudo aquilo que eu falo
quando eu uso a palavra felicidade, está dentro desta definição específica, que é hoje a definição mais aceita em termos acadêmicos. E o que ela faz aqui? Você vê que ela é composta de dois aspectos bem definidos. A experiência de alegria, contentamento ou bem-estar, ela é uma experiência feita de momentos, sim. Por exemplo, né? Tô tomando um chocolate quente que eu adoro. Isso é uma experiência de alegria, uma experiência de bem-estar para mim. Nossa, tô morrendo de dor nas pernas. Isso não é para mim uma experiência de alegria nem de bem-estar. São momentos. Mas veja que ela tem um segundo item. Porque ela diz, é isto combinado à noção de que a minha vida é boa, significativa e vale a pena. Esta noção, que é uma noção, na verdade, de propósito, mesmo que eu esteja com a dor nas pernas, atravessando a pandemia, mesmo que eu esteja atravessando, seja qual for a doença, a dificuldade, esta noção ela pode permanecer sim. Então, eu entendo felicidade dentro desta definição e por esta definição eu posso sim saber-me feliz, ainda que eu esteja passando por um momento que não seja um momento de bem-estar, de contentamento ou de alegria. Né? E que pode ser um momento triste, né, Lúcia? Exato. Pode ser um momento triste. Mas é esse discernimento que a gente tem de saber que é um momento triste, não é uma vida triste, e apesar de, sou feliz, tenho uma vida feliz. É isso aí, Cris. E uma outra questão, nesta definição de felicidade, ninguém está falando em alegria o tempo inteiro, porque todas as emoções humanas cabem na nossa vida. E, gente, essa é a beleza da vida humana. Ela é falha por definição, mas ela também pode ser a cada dia melhor. Porque eu posso estar nesse trabalho contínuo de me construir melhor. Não melhor do que alguém, melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui no momento anterior. E sabendo que todas as emoções vão caber nesta vida e que elas são passageiras. Que eu sou, e aqui o tema, né, da gente, ciência e consciência, eu sou a consciência por trás destas nuvens que são os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas sensações físicas. Eu sou maior do que tudo isso. Eu, na verdade, sou o observador de tudo isso. Mas para eu me reconhecer como esse observador e não me confundir com as minhas dores e as minhas alegrias, eu preciso de treinamento, né? Eu preciso de estudo, eu preciso de disciplina, porque exige sim da gente disciplina, senão a gente se confunde mesmo. Eu me confundo com a minha raiva, eu me confundo com a minha alegria, eu me confundo com essas coisas que são passageiras. E, de novo, qual é a história que você está contando para você mesmo da sua vida? Né? Tomar as rédeas dessa história que você está contando para você. Porque se você não tomar, a sua mente vai contar a história. É isso que ela faz, gente. O coração bomba o sangue, o estômago digere a comida, a mente conta histórias. E a gente não pode mesmo acreditar nelas, porque eu falo deixar as coisas no devido lugar, né, Lúcia? Deixar o passado no passado. As pessoas vêm para o momento presente, falam, não, mas eu sou assim porque há 30 e poucos anos atrás meu pai fez isso, minha mãe falou aquilo, alguém fez isso para mim e isso me marcou. Gente,
quanto se passou, você ainda se martirizando por isso, né? Então, quem é o vilão da história? Foi quem fez isso para você lá atrás ou você que todo dia, toda hora se martiriza com essa história e te impede de crescer, de ir para frente, de virar essa página de uma vez por todas na vida, né, Lúcia? É isso Porque mesmo. uma das coisas lindas que você falou da expansão, né, da consciência, e você saber que você é a consciência, aquela pessoa que observa, é até experienciar esse maravilhamento por tudo que te acontece, até o que é ruim. Às vezes uma dor, uma tristeza, e você fala, uau, nossa, eu sou capaz de sentir isso? Que coisa maluca, que experiência incrível na vida. Eu estou tendo chance de saber o que é tudo. Eu sei o que é sentir raiva, eu sei o que é sentir inveja, mas eu sei o que é sentir alegria, generosidade, compaixão, gratidão. É deixar todas essas coisas passarem. E eu gosto de uma coisa que um amigo meu fala, é um parque de diversões. E como se você tivesse cada hora num brinquedo diferente. Você fala, uau! Olha o que é esse brinquedo. E trazendo para a vida, o que esse fato da vida está me mostrando, está me ensinando. Tem uns que vão te fazer rir, tem uns que vão te dar medo. É um parque de diversões. A verdade é essa. É um parque de diversões e a gente consegue, né, em mindfulness, o que a gente aprende? Aprende a olhar para esse momento presente, suspendendo temporariamente o julgamento. Então, se eu estou sentindo raiva, eu não vou nesse momento dizer se a raiva é boa ou ruim. A raiva, ela é o que é aquilo que eu estou sentindo. Se eu olho para ela com essa suspensão temporária de julgamento, eu posso me aproximar dela com curiosidade. O que a raiva é para mim? Onde que eu sinto isso no meu corpo? Como é que ela se expressa nos meus pensamentos, nos meus desejos? Como é que ela impacta no meu humor, na minha forma de agir, no meu nível de energia? Então, curiosidade, compaixão. Claro que eu preferia não sentir raiva e preferia estar sentindo uma outra coisa maravilhosa. Mas esta é a experiência humana. A raiva é parte dela. Então, olhar para isso com compaixão. E aí, quando você tem esses elementos, você consegue ter o discernimento necessário para olhar para essa experiência e definir o que você vai fazer com ela. Porque a gente sempre diz em mindfulness, é ok não estar ok. O que você não pode é ficar preso nisso. Você tem que conseguir saber, então, discernimento. Não estou ok. Esta experiência, para mim, não é a experiência que eu quero ficar. Eu quero uma construção de outra experiência. Muito bem. Então, quais são os passos que eu vou tomar ativamente, conscientemente, com responsabilidade por mim mesma, não é? Para sair desta situação em que eu estou e que não é uma boa situação para mim e ir para uma situação melhor. Então, é aquela história que eu já comentei com você uma vez também, Cris, mas que não adianta. Eu amo o Churchill e eu falo da frase dele, né? E que ele dizia da Segunda Guerra, quando você está atravessando o inferno, continue andando. Gente, se você está atravessando o inferno, a última coisa que você pode fazer é parar. Porque se você parar, você vai ficar no inferno, tá certo? Então o Churchill dizia, vem cá, tá atravessando o inferno, companheiro, continua andando. Agora, você só pode continuar andando se você tiver resiliência, se você tiver força, se você conseguir se estabelecer como esta consciência que não vai ficar perdida, identificada com o inferno da raiva, do ciúme, de qualquer coisa que seja que você esteja ali passando naquele momento, mas saber, isto aqui passa. Não é isto que eu quero para mim. Bom, então, como que eu vou continuar andando? E é treino, é prática. Por isso que na ciência da felicidade a gente diz, né? As escolhas diárias, os hábitos. Porque, como a Cris disse, é do pouquinho. A vida ela não é feita só de grande momento, gente. Ela é feita do pouquinho, ela é feita do bom dia, do cafezinho, do pãozinho quente, do almoço. São as coisinhas do dia a dia que são as coisonas.
porque, né, é aquela bendita história, o eterno, ele é feito dos agoras. Então, se você conseguir ter bons agoras, você tem um bom eterno. Se você não consegue criar esses bons agoras, apreciar esses bons agoras, recordar esses bons agoras, agradecer por eles, né? Aí você não consegue construir essa vida feliz. De novo, felicidade entendida desse jeito bastante específico, que é a junção, né, do eu e do nós, porque quando eu falo no meu bem-estar, na minha alegria, no meu contentamento, é o eu. Já quando eu falo da vida significativa, do propósito, é o nós. E isso eu acho a coisa mais linda, porque, de novo, fica explícito aqui, nós somos os seres da colaboração. Esse é o nosso caminho para ser feliz. E você falando isso, Lúcia, você me lembrou agora daquele estudo de Harvard que já está na terceira geração Ai, que de lindo! longevidade e que um dos motivos de sermos seres longevos e felizes é a quantidade de conexões e a intensidade das conexões que a gente estabelece ao longo da vida. Então, Exato. pessoas que têm bons amigos, bom relacionamento com a família, que se é um avô, o relacionamento que ele tem com seus netos, com seus filhos, com a sua esposa, se ele ainda está casado ou estão eles vivos, porque esse estudo, gente, ele foi conduzido até as pessoas morrerem, né, Lúcia? E agora eles estão passando pela segunda, acho que entrando na terceira geração. É o mais longo estudo já conduzido pela Universidade de Harvard e acho que um dos mais longos também do mundo, né, Lúcia? Eu tenho a impressão que ele é, na verdade, até agora, o mais longo do mundo. Já passou por vários pesquisadores, porque são gerações de pesquisadores que têm que ir dando conta desse estudo. Ele continua, e o que ele estabelece é exatamente isso, né? A nossa felicidade está nos nossos relacionamentos, na saúde dos nossos relacionamentos. E aqui, um ponto importante para dizer é, assim como as coisas boas têm essa história do Teflon, né? Passam pela gente, a gente nem percebe. A gente faz muito isso nos nossos relacionamentos. Você esquece por que você escolheu aquele marido, aquela esposa. Você esquece a alegria que é ter uma família. Você esquece a alegria que é ter amigos. Porque você dá tudo isso como, isso já está aí. E você começa a se concentrar em aspectos negativos, nas coisas que te chateiam, que te atrapalham, etc. E a gente precisa, o tempo inteiro, lembrar a gente mesmo, né, de priorizar por que a gente escolheu aqueles parceiros, aqueles amigos, as coisas boas que a gente valoriza da nossa família. E nesse momento ainda que a gente está em isolamento social, uma coisa que eu acho interessante é, por um lado, você precisa desenvolver muito mais paciência em família, porque estamos numa situação muito fechada, né? As pessoas elas têm que ficar com elas mesmas e você trabalha, o outro está fazendo uma outra coisa, tudo ali no mesmo espaço, isso de fato é confuso, então você precisa ter mais paciência com os outros e com você. E, ao mesmo tempo, acho que para muitas pessoas começou a trazer a noção do quanto é bom a gente estar com os nossos amigos, que é uma coisa que às vezes a gente não valoriza. Diz assim, não, hoje não vai dar para estar com você, eu preciso fazer não sei o quê, eu preciso fazer não sei o quê, e passa um ano e você não viu aquele amigo que você gosta. Quando a gente fala de priorizar o positivo, uma das coisas é isso, é dizer assim, puxa, me faz tão bem conversar com a Cris. Eu preciso sim abrir espaço no meu tempo para conversar com a Cris. Porque isso me faz bem, porque isso me faz crescer, porque isso é um construtor de felicidade para mim, né? Então, quando você tira alguma coisa, você percebe, nossa, que falta que aquilo faz. Sim, e aí, sim. Cris, tem um exercício de gratidão que eu acho o máximo. Tô vendo que o tempo está acabando. Não, fale. Que eu acho o máximo, que é assim, imagine se você só acordasse amanhã
com aquilo pelo que você agradecer hoje. Imediatamente, a sua lista de gratidão vai ficar gigante. Vou repetir. Imagine que você acordará amanhã apenas com aquilo pelo que você agradecer hoje. E aí a gente começa a ver, de verdade, que a vida inteira é algo pelo qual a gente precisa agradecer, e agradecer, e agradecer continuamente. Lúcia, você sabe que toda noite eu medito e rezo com os meus filhos e todos os dias, sem exceção, nos nossos agradecimentos entram as coisas mais triviais do mundo. A gente agradece a água quente do banho. É isso A gente mesmo. agradece a água potável que a gente tem para beber. A gente agradece o lençol limpo e cheiroso. A gente agradece a casa quentinha num dia frio como hoje, 13 graus aqui em São Paulo. Então, eu faço questão de que desde muito pequenos, acredito que eles tenham aprendido e estão constantemente aprendendo a agradecer, como você falou. Imagina você acordar amanhã sem as coisas. Então, gente, saneamento básico. Eu fui assistir aquele documentário do Bill Gates, né, onde ele fala, não é possível que existam hoje milhões de pessoas que ainda moram em lugares e ruas com esgoto aberto. E quando você vai ver no documentário essa situação, o que é você morar nessas condições, é impossível você não agradecer a água limpa do seu copo, a descarga do seu... É isso mesmo. É isso mesmo, Cris. É perfeito. É realmente perfeito. E eu queria trazer para cá também uma frase que eu trouxe para botar aqui no nosso finalzinho, que é uma frase de um psicólogo que eu absolutamente... É um neurologista, na verdade, um neurocientista, que é o Viktor Frankl, que sobreviveu ao campo de concentração nazista, né? E que tem essa frase que, para mim, ela é uma das melhores definições de mindfulness também. E ela coloca muito para a gente o que é felicidade. Que é assim, entre o estímulo e a resposta, ou seja, entre o que acontece e o que eu faço a respeito do que acontece, existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher qual é a nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Então, de novo, a responsabilidade nossa. E continuando ainda com Viktor Frankl, que eu também o admiro muito, e posso até dizer que a leitura dos livros dele foi um grande divisor de águas na minha vida. E endossando o que você disse, eu gosto muito quando ele fala de que essa é a liberdade suprema. Porque a gente pensar que você não controla absolutamente nada que cai ali no seu colo, nenhum acontecimento da sua vida. Mas a gente tem o que ele chama de liberdade suprema, que é a capacidade de escolher como você vai agir em relação àquela situação, àquele fato. Isso ninguém lhe tira. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Como é que eu vou agir com essa situação, com esse presente ou não, que caiu aqui no meu colo agora? É isso mesmo. E, de novo, depende de treinamento, depende de disciplina. Porque, senão, a nossa primeira coisa vai ser reagir. A reação, ela sai do estresse, da resposta do estresse, que é a luta ou fuga. A escolha, ela sai da resposta mindful, que é treinada. E todo mundo pode treinar. Isso que é bom. É verdade. Todo mundo pode treinar, é uma habilidade. Assim como a gente pode ir para a academia, a gente treinar os músculos do corpo e deixá-los do jeito que a gente quiser, mais firmes, mais saudáveis e ter esse controle, a mesma coisa a gente tem em relação à nossa mente, em relação à consciência, né, Lúcia? É colocar a lupa, é colocar o foco no que é certo, no que é bom, no que é relevante, no que vai trazer, de fato, uma mudança extremamente significativa para a vida.
Cris, obrigada! Eu acho que daqui a pouco a gente Eu que te papo, que deu agradeço. 1 hora. Obrigada Lúcia, a todos. como eu gosto de conversar com você. Obrigada mais uma vez. Gente, muito obrigada por terem estado aqui conosco. Espero que tenha sido tão incrível para vocês quanto foi para a gente. Para mim é uma alegria conversar com a Lúcia e falar sobre esse tema. Muito obrigada, Lúcia. Também. Você é uma Beijo amiga muito querida. Você também, Beijo. Cris.